Salve, salve, caros amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar os relatos, eu peço que você possa deixar o seu like e também o seu comentário. Você fazendo isso, você ajuda demais no crescimento do canal. Se estiver disponível para você a opção de hypar, você pode também usar essa opção para que o canal cresça e assim eu possa trazer mais relatos e mais histórias. Se você quiser que eu narre o seu relato aqui no canal, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo, em que lá você pode enviar a sua história. Se for da sua opção, o seu nome e a cidade de onde você está falando será mantida em sigilo caso você queira. A sua privacidade será respeitada. Bem, dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Olá, o meu nome é Leandro, sou de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Certa vez estávamos indo para o trabalho, eu e um primo meu, em uma distribuidora de tijolos no nosso município. Era por volta de 4h30 da manhã. Ao acessar a ponte, ouvimos um uivo vindo da direção da mata próxima ao riacho. Aquele som parecia distante. Paramos e ficamos observando. De repente ouvimos gritos de animal parecidos com gritos de porcos. Como vinha de longe, seguimos nosso caminho. No dia seguinte, resolvemos cortar por um atalho com mais residências, um local mais movimentado. Esse caminho era um pouco mais longo, mas parecia mais seguro, pois aquele uivo não era de um cachorro comum. Fizemos esse percurso durante 2 meses, até que meu primo Joel foi contratado e passamos a ser um grupo de 4 pessoas. Ganhamos confiança e decidimos voltar à nossa rota normal. Foi então que, em uma quinta-feira de abril de 1996, o pior aconteceu. Estávamos voltando do trabalho depois de quase 12 horas. Mais uma vez, ouvimos aqueles uivos fortes vindo na nossa direção. Rapidamente começamos a correr em direção à ponte e, para nossa surpresa, demos de cara com uma fera de aproximadamente 2 metros de altura. Aquela criatura horrível avançou na nossa direção. Não pensamos 2 vezes, pulamos no rio. Foi um momento de puro desespero. Meu primo Diego, em um ato de coragem, pegou uma lasca de pau para enfrentar o animal. Porém, a criatura o atacou com uma patada tão forte que a madeira voou longe. Diego ficou paralisado e o animal avançou novamente. Ele tentou se proteger, mas recebeu outra patada que abriu um corte profundo no braço. Por sorte, o golpe o desequilibrou e ele caiu dentro do riacho. Conseguimos nos refugiar debaixo da ponte, com a água até o tórax, e ficamos lá até o amanhecer. Quando finalmente saímos, percebemos que a fera havia ido embora. Diego, no entanto, sofreu muito. O ferimento em seu braço infeccionou e, devido à má circulação, ele precisou amputar metade do braço. Espalhamos a notícia para todos na região. Muitos falaram sobre o odor fedido daquela criatura. Um morador, o seu Camilo, afirmou que o bicho era na verdade o Silmar, um velho que morava sozinho e que, segundo ele, virava lobisomem. Até hoje, meu tio Diego sofre com as sequelas deixadas por aquele encontro. E nós, apesar de tudo, temos certeza. Aquilo não era um animal comum. Era o lobisomem. Essa foi a história que aconteceu conosco em 1996. Até hoje não consigo esquecer. Nunca mais quero cruzar com algo assim. Obrigado e boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Luciana. Desde criança viajo para a cidade de Itararé, no estado de São Paulo, na divisa com o Paraná, entre as cidades de Sengés e Jaguariaíva. A família do meu pai mora em sua maioria por lá. Nessa região há um rio muito grande e em Sengés tem uma fábrica de papel, além de muito movimento por conta das plantações de pinos, que são a base da economia local. Itararé é uma cidade cercada por chácaras e muitos rios pequenos com lajes de pedra. Um desses rios é o Caiçara, onde as pessoas lavam carros e aproveitam para se refrescar.
É um lugar maravilhoso, cheio de famílias. Quando criança, nas férias, íamos para lá e nas tardes quentes brincávamos na água nas margens do rio. A correnteza era tranquila, mas havia algumas touceiras de capim mais altas. Eu, nessa época, com 7 anos e muito medrosa, ficava em cima das pedras com medo de cobras. Mal sabia que o perigo era outro. No verão, ficávamos até quase anoitecer, pois o calor era insuportável. Meu pai e tios permaneciam nas partes mais profundas, enquanto eu, meus primos e meu irmão brincávamos nas margens rasas. Era por volta de 6:30 da tarde, já começando a escurecer. Eu, com frio, me sentei em um banco de areia, enrolada em uma toalha, enquanto os meus primos e irmão continuavam brincando. Ao meu lado havia uma touceira de capim. Algo parecia me avisar que uma coisa estranha estava prestes a acontecer. Fiquei olhando para aquele mato o tempo todo, inquieta. De repente, ouvi um rosnado atrás de mim. Fiquei paralisada, imóvel no lugar onde estava. Olhei para o lado e, no outro canto mais escuro do mato, na touceira, a poucos passos de mim, vi aqueles dois olhos amarelados brilhando no meio da escuridão, enquanto os rosnados ficavam cada vez mais altos. Foi então que ouvi meu primo gritar, mandar eu sair de lá depressa. Algo dentro de mim também dizia que eu precisava correr. Meu primo insistiu para que eu não olhasse para trás. Sem coragem de encarar, saltei direto para dentro d'água. Enquanto olhava para o banco de areia onde estava antes, vi, junto com os meus primos no meio do mato, aquela cara peluda e negra, com um focinho ameaçador. A criatura estava ali, amassando o mato ao redor, como se desse patadas no ar, tentando nos intimidar. O pavor tomou conta de nós. Começamos a gritar sem parar. Nossos pais vieram correndo pela água ao ouvirem nossos gritos. Mas aquela coisa saiu em disparada pelo mato, quebrando galhos, uivando alto. Meus tios tentaram nos acalmar, dizendo que poderia ser um boi ou algum outro animal, mas nós sabíamos bem o que tínhamos visto. Aquela criatura era algo fora do comum. O bicho tinha uma cara achatada, braços longos e peludos, olhos amarelados e orelhas pontudas. A boca estava escancarada, com dentes enormes e ameaçadores. Era uma figura grotesca, algo que só havia visto de forma parecida anos depois em outra ocasião, na estrada com os meus pais. Naquele dia acreditamos que o que vimos era um lobisomem. Se não fosse meu primo, eu provavelmente estaria morta, porque aquela coisa estava perto demais, como se estivesse esperando o momento certo para me arrastar para o matagal. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Talvez tivesse me devorado. Eu nunca mais quis voltar àquele lugar. O medo tomou conta de mim, e jamais esqueci aquele dia. Até hoje meus primos falam sobre o lobisomem que vimos naquele lugar. Assim como eu, eles acreditam no que vimos. Obrigada por deixarem contar o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Graziella, assisto todos os seus vídeos. Bem, o meu caso é sobre um OVNI que vi quando eu era criança. Eu sou natural de Maranguape, no estado do Ceará. O ano era 2009. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Na minha comunidade, chamada Boa Vista, além de relatos sobre lobisomem e outros seres sobrenaturais, também se falava sobre luzes no céu que desciam até o chão. Certo dia, a minha mãe estava voltando da minha casa, quer dizer, da casa da minha avó, que ficava no centro do interior. Nós morávamos na serra. Foi quando comentaram com a minha mãe sobre luzes estranhas. Ela riu e disse que isso não existia, afirmando que eram apenas luzes de postes, que essas histórias sobrenaturais não passavam de invenções. Nossa casa estava reformada, pois era pequena e estávamos ampliando.
Enquanto isso, a TV ficava em um pequeno barracão de taipa que meu pai havia construído para guardar ferramentas, areia, barro e outras coisas. No dia seguinte, à tarde, não me lembro exatamente a hora do dia, pois eu era criança e nem sou muito boa com datas ou horas. Eu e minha mãe e meu irmão mais novo fomos tomar um banho e jantar na casa da minha avó. Saímos por volta das 5 horas da tarde e voltamos às 7 horas da noite, subindo a estrada para casa. O caminho era cercado por muito mato, poucas luzes nos postes e casas bem afastadas umas das outras. Foi então que algo muito estranho aconteceu. Enquanto estávamos no meio do caminho, vi um flash de luz nos seguindo. Passamos por uma árvore perto da casa de um vizinho para chegar na nossa, e de repente essa luz veio em nossa direção. Não vimos nada, apenas percebemos que essa luz vinha de um objeto voador acima de nós. Parecia que tentava focar a luz na gente, como se quisesse nos capturar. Chegou o momento em que a luz se concentrou na minha mãe. Como ela não acreditava nessas coisas, ficou paralisada. Eu e meu irmão mais novo a chamávamos, mas ela não respondia. Foi só quando começou a rezar que o objeto se afastou e foi embora. Quando chegamos em casa, a minha mãe contou o ocorrido ao meu irmão mais velho e ao meu pai, que também ficaram assustados. Passamos muitos dias sem sair de casa, ainda com medo do que tínhamos vivenciado. Nunca diga que não acredita nessas coisas, pois em algum momento elas podem aparecer para você. Isso aconteceu comigo, com a minha mãe e com meu irmão. Boa noite. Olá, boa noite para você e a todos que assistem o canal. O meu nome é Wesley, sou de Santos Dumont, uma cidade em Minas Gerais. Voltei ao canal para compartilhar mais um relato. Como você deve ter notado pelas fotos do meu perfil, estou usando roupas de centro espírita. Eu frequento um centro espírita e é por isso que estou vestido assim. Mas o relato que vim compartilhar aconteceu antes do meu desenvolvimento mediúnico, da Umbanda. Na época, eu estava em processo de aprendizado e tive uma conversa com a entidade Tranca-Rua. Ele me orientou a fazer uma oferenda em um local específico como proteção contra olho gordo, magia negra, feitiçaria e bruxaria, qualquer coisa que pudesse me prejudicar. A oferenda era composta de um copo de cachaça e uma vela preta. Segui suas instruções, peguei um ônibus até um bairro distante e, ao descer, ainda precisei caminhar cerca de 5 quilômetros a pé para chegar ao local indicado. Era um caminho isolado e a oferenda deveria ser feita em um ponto onde havia uma cruz. Chegando lá, coloquei a vela e o copo de cachaça, fiz as preces que ele havia pedido e finalizei a entrega. Tudo parecia tranquilo, mas, enquanto voltava, percebi algo. Já havia andado cerca de 1 quilômetro quando, olhando para trás, vi o clarão da vela que deixei acesa. Próxima a ela, notei a figura de um vulto preto parado na estrada me observando. Dessa vez, não senti medo, sabia o que era. Não estou compartilhando esse relato porque foi assustador, mas para mostrar que nem sempre o sobrenatural causa medo. No meu caso, eu tinha plena convicção de que era o Tranca-Rua que eu estava vendo. Boa noite. Olá, Bruno. Espero que você possa ler isso porque ainda não consigo dormir depois do que aconteceu. Eu prefiro não mencionar a cidade e o estado em que eu vivo. Acho que não é relevante nesse momento. A minha família sempre foi do interior. Meu avô era um homem trabalhador e, apesar de o sítio ser pequeno, ele tinha várias vacas que cuidava com muito carinho. Tudo começou numa madrugada de junho, época de São João. Tínhamos passado semanas enfrentando tempestades. O clima estava tão estranho que as vacas ficavam agitadas. Nessa noite, um som esquisito acordou todo mundo.
Meu avô saiu correndo para o estábulo porque ouvimos algo. Parecia que uma vaca estava sofrendo. Eu fui atrás dele, mesmo com a minha avó gritando para eu não sair. Quando chegamos lá, uma das vacas estava dando à luz. Não era nada incomum, mas dessa vez tinha algo diferente, algo estranho no ar. Meu avô disse para eu ficar longe. A vaca se contorcia de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Seus mugidos ficavam cada vez mais altos e desesperados. Depois de vários minutos, alguma coisa saiu, mas não parecia um bezerro. Era pequeno, com a pele quase preta e úmida. As pernas eram mais compridas do que o normal e o rosto tinha traços humanos. Mas o pior eram seus olhos. Pareciam olhos de cabra, grandes e completamente negros, como se estivessem vazios. Meu avô ficou paralisado. Ele tentou se aproximar, mas a vaca começou a se mover de forma agressiva, como se estivesse protegendo o recém-nascido, ou o que quer que fosse aquilo. Meu avô decidiu deixá-la em paz por aquela noite e fechou o estábulo. Mas antes de sairmos, ouvimos um sussurro. Parecia que o bezerro tinha falado alguma coisa. Pensamos que o barulho talvez fosse por causa do vento forte daquela noite. Ninguém conseguiu dormir. Durante a madrugada, dava para ouvir sons estranhos vindos do estábulo, mugidos, batidas e até algo que parecia um rosnado. Meu avô dizia que era só nervosismo da vaca, mas eu sabia que tinha algo errado. Na manhã seguinte, meu avô decidiu que precisava sacrificar o bezerro. Pegou um facão e me pediu para ficar dentro de casa. Mas, obviamente, eu não obedeci e o segui escondido. Quando chegamos ao estábulo, o bezerro não estava lá. Meu avô começou a procurá-lo entre as vacas e o feno, mas eu percebi algo estranho nas paredes, arranhões. E não eram marcas pequenas, eram profundas, como se algo tivesse tentado sair dali. Finalmente meu avô encontrou o bezerro num canto escuro, mas ele não parecia mais tão pequeno. Durante a noite, o corpo dele tinha crescido. Agora, ele estava quase maior do que um cachorro bem grande, e o olhar era ainda mais perturbador. Meu avô ergueu o facão, mas naquele momento a vaca investiu contra ele. Tudo aconteceu tão rápido que eu não consegui reagir. Ela o derrubou no chão e começou a mugir de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era um som grave, quase como um grito. Meu avô tentou se levantar, mas o bezerro já não estava mais no canto. Ele avançou na direção do meu avô com muita velocidade e mordeu o braço dele. Eu gritei e corri para ajudar, mas o bezerro recuou rapidamente e se escondeu atrás da vaca. Meu avô gritou para eu sair do estábulo. Mesmo sem querer deixá-lo, eu obedeci. Ele voltou para casa com o braço ferido, enquanto a vaca e o bezerro nos observavam da porta do estábulo. Depois disso, meu avô não quis mais entrar no estábulo. Decidiu que precisávamos queimá-lo. Naquela mesma noite, ele juntou lenha e gasolina e nos pediu, a mim e a minha avó, para ficarmos longe enquanto ele resolvia tudo. Mas antes que pudesse colocar fogo, algo o impediu. De longe, vimos as outras vacas saírem correndo do estábulo para o campo, como se estivessem apavoradas. Meu avô acendeu uma lanterna e foi verificar. Mas o que ele viu o fez recuar. As vacas estavam formando um círculo, e no meio estava o bezerro, que agora era maior do que um novilho adulto. Seus olhos brilhavam no escuro. Eu não sei explicar o que aconteceu depois, mas algo o fez parar de repente. O bezerro emitiu um som que parecia uma risada. Era um som grotesco que nos deixou completamente horrorizados. Naquela noite, meu avô não disse mais nada. Ele trancou as portas da casa e nos avisou para não sairmos de jeito nenhum. Da janela, eu conseguia ver o bezerro andando em círculos ao redor da casa, seguido pela vaca. Na manhã seguinte, os encontramos. As vacas estavam sem vida. Meu avô decidiu buscar ajuda no povoado mais próximo.
Com a ajuda de alguns homens, conseguiram acabar com aquela criatura. Até hoje não sabemos o que era aquela coisa. Meu avô nunca quis falar sobre o que aconteceu, mas eu sei o que vimos naquela noite, e não era um animal comum. Por favor, compartilhe a minha história. Talvez alguém mais já tenha visto algo parecido e possa me dizer o que era aquilo. Eu só sei que, desde então, não consigo olhar para uma vaca sem sentir que ela está me observando. Olá, eu me chamo Michel e sou de Salvador, Bahia. Hoje eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo. É uma experiência que até hoje me faz questionar o que é real e o que não é. Tudo começou com meu tio. Ele era um homem trabalhador dedicado à agricultura e ao cuidado dos animais. Um dia, ele decidiu comprar uma cabra para a pequena fazenda que ele tinha. Não era algo fora do comum para a minha família, já que sempre tivemos animais de fazenda, mas essa cabra era diferente. Meu tio comprou a cabra de um senhor que, segundo diziam na cidade, era um bruxo. Ele tinha fama de realizar rituais estranhos e vender animais amaldiçoados. Mas sendo cético, meu tio não deu importância a esses boatos. A cabra chegou à fazenda e desde o primeiro momento, algo nela me incomodou profundamente. Era uma cabra branca, aparentemente normal, mas seus olhos não eram como os de uma cabra qualquer. Eram grandes, redondos e estavam sempre abertos como se nunca piscassem. O mais assustador é que pareciam olhos humanos. Sempre que eu passava perto dela, ela me encarava fixamente como se quisesse me dizer algo. E tinha aquela expressão, aquele sorriso estranho que me fazia sentir como se ela estivesse zombando de mim. As noites começaram a ficar mais perturbadoras. Do meu quarto, eu podia ouvir os gritos da cabra. Não eram balidos normais. Pareciam lamentos humanos, como se alguém tivesse sofrendo. No início, tentei ignorar, pensando que era coisa da minha cabeça, mas os gritos ficavam cada vez mais altos e assustadores. Uma certa tarde, meu tio me pediu para buscar a cabra no campo antes de escurecer. Eu não queria fazer isso, mas não tive escolha. Caminhei até o cercado com um pressentimento ruim. Quando cheguei lá, encontrei a cabra parada como se estivesse me esperando. Peguei a corda para guiá-la, e um calafrio percorreu a minha espinha. Olhei para ela de canto de olho e naquele instante ouvi uma voz. Me solte e vá embora daqui. Hoje vou chamar meu dono. Fiquei paralisado. Eu não conseguia me mover. Olhei ao meu redor achando que havia alguém mais ali, mas não tinha ninguém. Só estávamos eu e aquela cabra. Então percebi algo que gelou meu sangue. Aquela voz, ela vinha da cabra. Eu a encarei fixamente e os olhos dela pareciam brilhar com a maldade. De repente a cabra puxou a corda com força, me empurrou e eu caí no chão. O impacto tirou todo o ar do meu peito. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi a minha avó gritar. Minha avó era uma mulher profundamente religiosa. Ela sempre usava um crucifixo no pescoço e não saía de casa sem ele. Quando me viu no chão e a cabra me encarando com aquela expressão demoníaca, a minha avó começou a rezar em voz alta. Em nome de tudo que é mais sagrado, afaste-se, criatura maldita! Exclamou a minha avó com uma força que eu nunca tinha visto antes. Foi então que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A cabra, que até aquele momento estava em suas 4 patas, se levantou lentamente até ficar ereta como se fosse um ser humano. Suas patas dianteiras agora se pareciam com mãos. Ela começou a caminhar em direção à minha avó, rindo de uma forma arrepiante. Eu não conseguia me mover. Estava paralisado de terror. Minha avó, com lágrimas nos olhos, levantou seu crucifixo e continuou rezando. A cabra parou por um momento, como se a oração tivesse feito algum efeito nela. Mas então ela soltou uma gargalhada. Foi demais para mim. Tudo ficou escuro e eu perdi a consciência.
Quando acordei, estava na minha cama. Minha avó estava ao meu lado, rezando em silêncio. Quando me viu abrir os olhos, me abraçou fortemente e começou a chorar. Eu não quis perguntar o que aconteceu depois que desmaiei. Não queria saber. Nos dias seguintes, tentei evitar ao máximo qualquer contato com a cabra, mas não conseguia tirar ela da minha cabeça. Minha avó me disse que meu tio tinha decidido se livrar dela, que era melhor não tê-la por perto. Na noite, antes do meu tio planejar levar a cabra embora, os gritos começaram de novo. Dessa vez, estavam mais intensos, como se a cabra soubesse o que estava acontecendo. Não consegui dormir. No dia seguinte, meu tio levou a cabra na sua caminhonete. Não sei para onde ele a levou, nem o que fez com ela, mas quando ele voltou, estava pálido e não quis falar sobre o assunto. Ele só disse que a cabra não voltaria mais. Não sei se foi uma maldição ou uma simples coincidência, mas a minha família nunca mais teve animais na fazenda. Minha avó, por sua vez, começou a rezar mais do que nunca e sempre nos dizia para nunca brincarmos com o desconhecido, por mais estranhos que fossem os rumores. Enfim, espero que minha história seja boa o suficiente para você compartilhar. Quero que mais pessoas saibam o que me aconteceu e que nunca subestimem os rumores, por mais estranhos que possam parecer. Obrigado por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, Bruno. O meu nome é Jennifer e eu moro nos arredores de uma cidade em Matinhos, no Paraná. Há alguns dias, vi os seus vídeos sobre animais agindo como seres humanos. Quero contar algo que nunca compartilhei antes, uma experiência que apenas as minhas irmãs e eu conhecemos. Tenho 3 irmãs e nós dividimos o mesmo quarto. Eu durmo com a minha irmã mais nova. Ela tem o costume de se levantar antes de tocar o despertador para ir para a escola primária, abrir a janela para pegar um pouco de ar fresco. Alguns meses atrás, minha mãe adotou um gato branco com orelhas laranjas e pelagem impecável. Eu o chamei de Léo, porém havia algo estranho nele. Seus olhos azuis não eram como os de um gato normal, eram perturbadoramente humanos. Uma noite acordei com um barulho na janela. Quando olhei, eu vi o Léo parado lá. Seus olhos, antes azuis, estavam escuros e ameaçadores, o que me deu calafrio na espinha. As batidas e arranhões na janela aumentaram, mas minhas irmãs dormiam profundamente, como se só eu pudesse ouvir aquele som aterrador. Tentei ignorar pensando que Léo só queria se aconchegar comigo. Consegui pegar no sono, mas o barulho voltou. Dessa vez, ouvi a janela se abrindo lentamente. Achei que fosse a minha irmã mais nova, mas o medo começou a me dominar. Senti de novo aquela sensação de estar sendo observada. Quando virei a cabeça, eu vi o Léo. Mas dessa vez estava diferente. Uma figura grande e sinistra estava no canto do quarto, perto da minha irmã mais velha. Quando ela virou a cabeça para mim, eu reconheci imediatamente. A figura se aproximou rapidamente enquanto eu tentava gritar, mas nenhum som saía. Colocou um dos dedos longos sobre a minha boca, entre risos macabros, e sussurrou: Grite, mas ninguém vai te ouvir ou acreditar. Depois, ela desapareceu pela porta. Consegui gritar, acordando as minhas irmãs, mas não consegui explicar o que aconteceu. Nos levantamos antes do amanhecer para o café. Ainda não havia luz. Lá estava Léo, me olhando com uma expressão sinistra. Então, de maneira arrepiante, ele se colocou sobre 2 patas, caminhou até a porta, abrindo-a com um sorriso aterrador. Tentei capturá-lo, mas ele desapareceu na escuridão. Contamos o que aconteceu para os nossos pais, mas não acreditaram em nós. Desde aquele dia, Léo nunca mais foi visto. Sua presença se sentiu por semanas. Cheiros desagradáveis, como algo podre, surgiam debaixo da minha cama, junto com pequenos animais sem vida. Depois disso, minha família decidiu não adotar mais nenhum animal. Espero que ninguém passe por algo parecido. Obrigada por lerem a minha história. Boa noite.
Olá, Bruno. Espero que essa história sirva de inspiração para um dos seus vídeos. Não sei se alguém mais passou por algo parecido, mas eu nunca consegui falar sobre isso com ninguém. Só de lembrar me dá mal-estar. Aconteceu há alguns anos na fazenda da minha família, um lugar que até aquele momento considerávamos tranquilo. Tudo mudou depois do que aconteceu com a minha sobrinha e desde então nunca mais vi porcos da mesma maneira. A minha família sempre viveu do campo. Tínhamos uma fazenda com vacas, galinhas e um cercado com porcos, que alimentávamos com os restos de comida. Eram animais grandes, fortes, quase intimidadores. Mas sempre conseguimos lidar com eles sem problemas. No entanto, meses antes do que aconteceu com a minha sobrinha, começaram a acontecer coisas estranhas. Tudo começou numa noite quando minha irmã, Ana, ouviu sons estranhos perto do cercado. Os porcos estavam grunhindo freneticamente como se estivessem brigando entre si. Quando saímos para verificar, encontramos todos amontoados em um canto, grunhindo em direção à escuridão do lado oposto da cerca. Não havia nada lá. Pensamos que talvez um deles estivesse ferido, mas ao verificar, não encontramos nenhuma ferida. A única coisa estranha era que o chão daquele canto estava remexido como se algo estivesse cavando. Meu pai, que tinha anos de experiência com animais, apenas disse: "Algo os assustou." Essa frase me deixou com mau pressentimento. Mas não insistimos em mais nada. Com o tempo, os porcos começaram a se comportar de uma maneira cada vez mais estranha. Durante a noite, ouvimos os grunhidos e batidas nas paredes do cercado. Algumas vezes até encontramos seus olhos brilhando na escuridão, como se nos observassem de longe. Minha irmã dizia que não era normal. Ela estava realmente preocupada com os porcos, pois achava que eles estavam se comportando de maneira estranha. As coisas começaram a ficar realmente feias quando minha sobrinha, Mariana, veio nos visitar. Ela tinha 8 anos. Era uma criança alegre e curiosa, sempre explorando tudo. Mesmo que dissessem para ela não se aproximar dos porcos, ela ficava fascinada por eles, principalmente por causa do seu tamanho. Uma noite depois do jantar, Mariana desapareceu. No começo pensamos que ela tinha adormecido em algum dos quartos, mas quando não a encontramos em casa, a minha irmã entrou em pânico. Saímos à procura dela pela fazenda, com lanternas, e gritávamos seu nome, mas ela não respondia. Foi então que ouvimos um som aterrador vindo do cercado. Os porcos estavam grunhindo e gritando como nunca antes. Quando chegamos, vimos que todos estavam amontoados no centro do cercado, se movendo freneticamente. Meu pai pulou a cerca com uma lanterna e gritou, mas os porcos não se afastavam. Pareciam estar mordendo algo no chão. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Corri atrás do meu pai e o que vi naquela noite nunca vou esquecer. Havia pedaços de roupas entre os porcos, a mesma roupa que Mariana estava vestindo. Minha irmã chegou atrás de nós e começou a gritar. Tentamos afastar os porcos, mas estavam fora de controle, como se algo os tivesse possuído. Finalmente conseguimos afastar um porco, mas o que restava de Mariana era chocante. A minha avó se ajoelhou no chão e começou a rezar, enquanto a minha irmã caía no chão gritando desesperada. Eu só podia olhar, incapaz de processar o que estava acontecendo. Nos pediram para entregar os porcos às autoridades. Foi aí que algo aconteceu que ainda hoje me faz pensar. Meu pai saiu com sua arma para carregar os animais na caminhonete, mas não voltou. Quando fomos procurá-lo, encontramos sua lanterna caído no chão. A porta do cercado estava aberta e os porcos não estavam mais lá. O silêncio era absoluto, exceto por um som distante que vinha da floresta. Seguimos o som e, quando nos aproximamos, vimos meu pai caído no chão. Ele estava vivo, mas mal conseguia falar. Levamos ele de volta para casa e ele só disse uma coisa: não eram porcos, não eram animais. Meu pai foi internado em uma clínica psiquiátrica.
Nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela noite. O único que sei é que os porcos não eram normais. Havia algo neles. Algo que os tornava diferente. Algo que os transformou nos monstros que tiraram a vida de minha sobrinha e a sanidade do meu pai. Bruno, essa é a história que me atormenta até hoje. Espero que você nunca se depare com algo assim, porque eu te garanto que depois daquela noite, o medo nunca mais nos deixou. Saudações, o meu nome é José. Quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar em um matadouro para ajudar nas despesas de casa. Os dias de abate no matadouro eram de segunda a sexta e sábado até meio-dia. Era um sábado quando fui trabalhar. Terminamos por volta de 12:30. Fui para casa descansar e à noite eu fui para uma festa, pois era carnaval. Ela terminou por volta das 2 horas da manhã. Eu estava um pouco bêbado, então decidi voltar pela rua onde ficava o matadouro. A rua do matadouro sempre estava deserta. A porta de entrada era feita de chapa com grades. Não havia iluminação pública naquela época. Eu lembro que naquela noite decidi passar bem em frente à porta. Senti muito medo, mas não dei muita importância ao estar ali. Olhei para dentro, onde ficava a zona de abate das vacas, onde eu trabalhava. Havia 3 postes de abate e um outro para amarrar os animais antes de abatê-los. Na escuridão, olhei para o fundo onde estava o último poste de abate. Eu vi a silhueta de um touro enorme. Parecia amarrado. Fiquei curioso e muito surpreso, pois geralmente não ficavam animais dentro do matadouro. Eu não me movi, fiquei apenas olhando com a pouca luz que vinha da lanterna. De repente aquela coisa virou e me olhou fixamente, e sem mais, soltou um forte bramido. Fiquei aterrorizado, pois seus olhos pareciam estar em chamas. Pouco a pouco, começou a se levantar tomando uma forma que só poderia descrever como coisa ruim. Lentamente começou a caminhar em minha direção. O medo foi tanto que o efeito da cerveja até passou. Eu não conseguia me mover. Pensei que aquele seria o meu último dia na Terra. Mas como pude, me virei e comecei a correr com toda a velocidade até chegar em minha casa. Eu não consegui dormir durante vários dias. Não conseguia parar de pensar naquela coisa, que tenho certeza de que não era um animal e tampouco um ser humano. Então, na segunda-feira, fui perguntar a todos que trabalhavam se algum animal havia ficado no matadouro naquele fim de semana. A minha surpresa foi enorme quando me disseram que não havia nenhum animal naquela noite. E começaram a me contar que no local haviam encontrado restos de velas e símbolos pintados no chão como se fosse um ritual. Eu fiquei impactado e decidi deixar aquele trabalho pouco tempo depois. Como curiosidade, um colega da minha idade morreu em um acidente com a pistola de abate. Às vezes penso que poderia ser eu. Essa é a minha história. Desde então, minha vida tem sido rodeada por experiências paranormais. Tenho mais histórias. Espero que um dia me permita compartilhá-las. Mando saudações a todos os seguidores do canal.